sou responsável pela Core no Brasil. Vou demonstrar a solução para vocês e espero que vocês possam tirar suas dúvidas e sair daqui com a certeza, né, do que nós realmente podemos fazer para vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas a qualquer momento. Então, vamos lá, só um minutinho. Bom, o que é Core? É uma solução voltada para agências de marketing e publicidade. O objetivo aqui é fazer uma breve visão geral de Core, que eu vou mostrar para vocês terem uma ideia do que a gente vai seguir. Depois, o que nós fazemos com isso, né? Quais são os nossos pilares. Depois, uma passagem dentro da solução, onde eu vou demonstrar. E aí, vou abrir para perguntas e respostas. Mas, claro, vocês podem ir fazendo isso durante a demonstração, tá? Caso faça sentido. Antes de falar o que é Core, vou contar a nossa história rapidinho. Os nossos sócios fundadores, eles tinham uma agência de marketing e publicidade. E com o tempo essa agência começou a crescer, mais colaboradores, mais projetos e etc. E aí eles saíram no mercado para buscar uma solução que ajude a ser mais eficiente, a agência a ser mais rentável. O que eles encontram? Várias soluções que cuidam de áreas separadas, de maneiras separadas. Então, quando ia olhar para a alocação de recursos, era uma solução que só fazia isso. Quando ia olhar para análise de rentabilidade, essa informação tinha que ser extraída, levada para uma outra solução para fazer essa análise. Então, eles observam neste momento uma oportunidade de negócio, desenvolver uma solução que seja completa de gestão para soluções de marketing. Quais são os pilares que nós temos dentro de Core? Primeiro, gestão de tempo, tá? E todas essas áreas que eu vou falar, elas estão intrinsecamente conectadas. Então, quando você adiciona uma informação em uma área, isso vai impactar a outra de maneira precisa e em tempo real. Ou seja, você acompanha 4 áreas em tempo real simultaneamente. Gestão do tempo, gestão de recursos, entender sobre a alocação. A gente sabe hoje que é um grande desafio das agências reter os talentos e o principal motivo disso é a sobrecarga de trabalho e Core ajuda reduzindo, né, esse turnover. Temos a gestão de projetos, ou seja, conseguimos conectar e controlar tempos e pessoas dentro dos projetos e os projetos a nível de cronograma e etc. E também a rentabilidade, ou seja, todas essas áreas conectadas vão gerar números onde você consegue acompanhar e extrair essas informações. Agora eu vou fazer uma demonstração, vou para a Core, então fiquem à vontade. Deixa eu só reduzir, beleza. Sejam bem-vindos à Core. Essa é a carinha da nossa solução. Aqui eu estou no Gantt, onde eu consigo ver todas as tarefas nessa semana, distribuída para os colaboradores, os status das tarefas. Eu vou seguir aqui um fluxo, onde eu vou fazer uma breve configuração de Core. Depois eu vou começar um projeto e aí eu vou detalhando cada área específica ali. Primeira configuração. Templates e projetos. Qual que é o objetivo aqui? Muitos dos projetos são parecidos, são padronizados. E quanto mais você padroniza, mais assertivo, mais preciso vai ser a métrica que você retirar disso. Como nós temos uma base muito forte de métricas, nós precisamos ter uma base forte de padronizações. Então, aqui o primeiro passo é você conseguir padronizar os seus projetos. Mas, Anderson, eu não tenho projeto sempre parecido um com o outro. Tudo bem, você pode ir lá toda hora e criar um. Mas se você tiver um escopo, algo que é parecido, você pode usar isso como uma estrutura para iniciar um projeto. Tem um briefing, tem um onboarding, etc. Isso pode ser feito. Então aqui dentro de cada template, eu consigo criar as tarefas, definir prazos para elas, definir se tem um fluxo que deve ser respeitado. Então, por exemplo, elas estão concatenadas. A 3 não pode iniciar antes de finalizar a 2. Tudo isso eu posso fazer para vários modelos de projeto. Quando eu entro dentro da tarefa, eu tenho as pré-configurações das tarefas. Então, eu posso definir se ela tem uma subtarefa ou não, o que deve ser feito, qual é a descrição, etc.
Tem um checklist dessa tarefa que eu posso criar também. Aqui é a concatenação, se ela está ligada a uma tarefa ou não. Deadline, por exemplo, um projeto começou, o briefing tem que finalizar no máximo no terceiro dia. Então, você pode fazer isso. E aqui um outro período, uma parte muito importante, que é o seguinte, é quando a gente vincula o tempo estimado. Ou seja, esse tempo estimado é o que você vendeu. É o momento em que você começa a vincular para entender da rentabilidade e da eficiência da sua equipe, dos seus projetos. Então, quando eu coloco 5 horas aqui, o Core vai usar como referência esse valor para entender se estamos passando ou fazendo antes, né? Tipo da tarefa, então você também consegue vincular para depois ter relatórios sobre áreas específicas, etiquetas que você pode criar também para ter mais uma visão, se tem entregas ou não, se essa tarefa é recorrente, para aquele tipo de tarefa que é recorrente, e colaboradores. Então aqui você consegue vincular normalmente quem que executa aquela tarefa. Anderson, mas nem sempre é a pessoa, eu vou ter que trocar. Não tem problema, você pode trocar. Isso aqui é só uma pré-configuração. Feito isso, vamos para usuários. Esse menu aqui ele pode ser recolhido para a tela ficar mais ampla. Então aqui dentro de usuários, eu posso pré-definir o tipo de acesso que ele vai ter. Então, você tem pré-configurações de core, mas você pode editar. Então, aqui, por exemplo, ele está como tipo de usuário colaborador. Eu posso vir aqui e editar. Não, esse colaborador ele é mais sênior, eu quero que ele possa criar projetos. Então, você pode vir aqui e selecionar criar. Não, ele só pode visualizar. Enfim, é extremamente personalizável o que vai ser feito. Dados do colaborador é onde nós vamos vincular o tempo ao custo. Então, aqui eu consigo vincular quantas horas ele trabalha no mês, quantas horas no dia e qual é o custo da hora dele. É daqui que nós vamos conseguir extrair todas as informações sobre rentabilidade e eficiência. Então, a partir de agora, todo usuário dentro de Core tem um custo. Então, se o Eduardo trabalhar em um projeto 1 hora, Core já vai vincular esse tempo, 1 hora vai abater, e esse custo de R$ 35. E se eu colocar 2 horas de tarefa para ele no dia, Core já vai me apontar que ele está completo neste dia. Mas você pode colocar mais tarefas para ele, caso você queira. Aqui dentro de usuários, você também pode criar equipes. O mais importante aqui é que as pessoas podem se repetir na equipe. Então, você pode ter uma equipe só para designs, depois uma equipe A, onde vai incluir um copy, um design, enfim, o que for melhor. E posições também, que é uma outra maneira de você vender e precificar os seus projetos, né? Então, quantas horas e o custo de cada um. Você pode fazer tudo isso. Última configuração, eu vou iniciar um projeto. Aqui eu vou apontar para a Core qual que é a rentabilidade mínima que eu espero de um projeto. Por que isso? Como o Core já tem todas as informações, a gente pode fazer todos esses cálculos e te apresentar. Você não precisa fazer isso. Então, aqui eu defini que a rentabilidade mínima esperada é de 20%. A partir de agora, a Core vai configurar e vai entender que eu espero 20% de rentabilidade nos meus projetos. O overhead é aquele custo indireto que não está vinculado ao projeto, mas ele contribui para o pagamento. Então, você pode vincular esse percentual e sempre que entrar, por exemplo, R$ 1, Core vai tirar 25 centavos para os custos indiretos. Vamos começar um projeto. Eu venho aqui na aba Projetos, vou vir aqui no Mais e vou criar o projeto. Preciso de 3 informações. Então aqui, ó, teste, live, demo 17/11. Opa, do 11. Vincula um cliente. Então, no caso aqui eu vinculei a Adidas e eu posso ter um projeto em branco caso eu não tenha esse template. Se eu já tiver o template, eu utilizo um template. Nesse caso, eu vou pegar um template que eu tenho aqui, ó, projeto tipo A. Eu venho aqui e posso trazer mais informações. Quando esse projeto começa, finaliza, qual que é a frequência, marca dentro do cliente que eu vou trabalhar, ou produto, quantidade de entregas, eu posso definir tudo isso. Vou definir também quem vai participar deste projeto. Então, eu posso vir aqui e selecionar as equipes. Por que eu não vou usar isso? Porque lá dentro do template eu deixei pré-configuradas as pessoas, então eu vou respeitar aquela sugestão. E lucratividade. Aqui eu vou apontar para a Core se este projeto é avulso, ou seja, ele tem uma entrada única,
ou se ele está vinculado a um FII mensal. Por que isso? Porque quando ele está vinculado a um FII mensal, eu vou debitando naquele crédito que o cliente tem no FII dele as horas e os custos, para eu conseguir entender de maneira, quando eu olho as horas, projeção de tempo, se está correto, e projeção de custo, se também está correto. Então, são dois parâmetros que a gente usa para conseguir ter uma visão melhor do FII e negociar isso de maneira mais precisa. A estimativa do tempo, eu posso falar para a Core que eu quero que considere exatamente o número que eu calculei das horas dentro de cada tarefa, ou se eu vou estimar por posição. Então, por exemplo, um design júnior, eu quero que considere quantas horas de designer júnior. Ou também por área, eu quero que considere a área de design, de tráfego, de copy, enfim, você pode fazer tudo isso. Feito essas configurações, eu dou uma entrada. Crio o projeto. Aqui é o primeiro impacto de ter uma solução all-in-one. O que Core está fazendo? Ele pegou aquelas tarefas que eu pré-configurei, as pessoas que eu pré-configurei, e distribuiu. Eu posso vir aqui e já posso ver o cronograma deste projeto, quando a tarefa inicia, finaliza, o percentual dela de prazo que já foi iniciado ou não foi consumido. E aqui uma coisa muito interessante é o seguinte, se eu já tenho o custo dessas pessoas e dentro da tarefa eu tenho um tempo cadastrado, que eu coloquei lá, tempo estimado, eu já posso falar de rentabilidade. Então, o Core pega aquele tempo versus o custo e já me dá uma projeção de quanto esse projeto terá de custo no total de horas. Então, aqui de 10.000, eu vou ter um custo projetado de 3.188. O que significa isso? Se for realmente aquelas pessoas, elas levarem realmente aquele tempo, o meu custo total vai ser de 3.188. Agora vamos imaginar o seguinte. Se eu venho aqui e Core está me avisando que esses colaboradores, eles estão sobrecarregados, que eles estão de vermelho. Então, eu vou pegar um colaborador que esteja de verde, que é, por exemplo, ó, o Augusto, ele está livre. Ó. Então, eu vou selecionar o Augusto. Porém, o Augusto tem um custo diferente para vocês. O custo dele é outro. Então, o impacto dele na rentabilidade também é outro. Olha aqui. Isso aqui é o custo, e aí você pode perguntar, por que 6.313? Porque tem aqueles 25%, né, que o Core está considerando do overhead. Então, com essa visão, você consegue evitar de sobrecarregar os seus colaboradores, e evitar, né, o turnover, e também você consegue evitar que pegue projetos que não são rentáveis, de maneira proativa, ou seja, o projeto está começando e você já conseguiu evitar isso antes, né, que algo aconteça. Vamos agora para nível de tarefa. Então, dentro da tarefa, agora eu tenho aqueles parâmetros que eu tinha pré-configurado. Tempo estimado, quem vai ser o responsável, posso adicionar tags, tipos de tarefa, o tempo que eu estimei, e à medida que o tempo for sendo consumido, ele vai ser carregado aqui. O briefing que eu pré-defini, checklist. Aqui eu tenho uma área de mensagens onde eu posso comunicar. Eu vou, por exemplo, pegar um projeto aqui, ó, que eu já tenho em andamento, que aí fica mais claro o impacto disso. Então, aqui, por exemplo, essa tarefa 4. Aqui eu tenho o tempo que eu estimei, já foi consumido 80%, está em andamento, nível de prioridade, mensagens, aqui toda a comunicação do projeto é feita aqui. Arquivos, você pode fazer todas as entregas de arquivos aqui. Nós já somos integrados com o Google Drive, o OneDrive e o Dropbox. Então você anexa lá e consegue acessar por aqui. Registro, onde você vai ter todo o log do que foi feito. Quem que colocou uma mensagem, um arquivo, etc. Horas. Aqui é onde as pessoas vão imputar as horas que elas trabalharam. Então, olha só. Nós temos 3 maneiras de fazer isso. E qual que é a importância de imputar as horas? A gente sabe que é um desafio, né? As pessoas não têm essa predisposição. E aí a gente já sabe disso e por isso temos uma solução bem interessante. Como que Core funciona? Você tem a primeira opção. Qual que é a primeira opção? Você vai ligar o cronômetro. Dá play, trabalhou, terminou, dá pause. Beleza. Segunda opção.
Você não quer dar play nem pause, você quer adicionar as horas manualmente. Então você trabalha e no final você vem aqui e imputa, ó. Ah, eu trabalhei 2 horas. Então você clica ali, vem e coloca as 2 horas. Porém, essas duas opções, a gente sabe que ainda existe uma resistência e uma dificuldade de aderência por parte das pessoas. Então nós criamos a terceira opção, que é o quê? De acordo com a interação que as pessoas têm com a solução, ele vai trazer essa sugestão do tempo de maneira automática. De novo, é a sugestão do tempo. Não vai imputar. A sugestão é automática, mas para imputar os dados, alguém precisa confirmar. Então, quando eu vejo aqui, ó, em horas, essa aqui é a maneira como o Core vai apresentar a sugestão do tempo. Então, aqui, por exemplo, ontem, o Core está sugerindo que eu trabalhei 16 minutos nessa tarefa, 11 minutos nessa e 3 horas aqui. O que, que eu posso fazer? Como cada colaborador vai receber, ele pode vir aqui e clicar e confirmar, ou ele edita e fala, não foram 3 horas, foram 2 horas. À medida que isso vai acontecendo, você está educando a inteligência artificial. Então, a sugestão dela passa a ser cada vez mais precisa. E à medida que ela vai se tornando cada vez mais precisa, chegará um momento que você usará esse botão aqui, ó, aceitar sugestões, porque ele já passa a ser muito preciso. Então, aquele rastreamento, você fala assim, pô, eu já sei que está tudo certinho. Essa é a terceira opção de imputar as horas. O que, que é esse input de horas? É um input de custos. Como cada colaborador tem um custo, cada vez que você imputa um tempo, você imputa um custo no projeto, tudo em tempo real. Temos aqui, a gente sabe, um outro vilão também, que são as refações. Então, a cada 10 agências, 8 agências não controlam as refações. As outras que controlam, não controlam da maneira mais precisa, consideram tudo reajustes. Mas a gente sabe por experiência que a melhor maneira de você controlar refações é entendendo a causa delas, se é interna ou se é externa. Então, quando você marca isso, você está dizendo o seguinte: a causa da minha refação foi interna, foi uma questão de briefing, de ajuste interno. Quando é do cliente, você entende que é externo, então que a possibilidade de solução está lá fora. Eu vou passar por umas análises e no final eu vou mostrar como que Core vai apresentar isso para você conseguir corrigir e ser proativo. Então, com tudo isso ocorrendo dentro dos projetos, você tem um mapa de calor apresentando a rentabilidade projetada de cada projeto. Então, olha só, se aqui a carinha está vermelha, significa que o projeto não deve atingir a rentabilidade que você espera. No caso, nessa base definida em 20%. Se a carinha está de verde, significa que o projeto vai atender à rentabilidade e também ao prazo. E quando você vê a carinha de amarelo, significa que o prazo não deve atingir. Como que Core sabe isso? Porque ele pega a quantidade de horas que cada colaborador tem cadastrado, o quanto ele tem de tarefa, e vai ver a disponibilidade e vai falar, olha, possivelmente esse projeto deve atrasar. Qual que é o impacto disso para vocês? Ao invés de cuidar de todos os projetos, você consegue usar filtros para entender qual projeto que precisa mais da sua atenção. Então, neste caso aqui, o projeto que precisa de mais atenção são esses aqui. Quando você olha as barras aqui do lado, as cores indicam o status. O que está de azul significa que nem começou. De amarelo está em andamento e de verde é finalizado. E aí você pode se perguntar, qual vai ser a rentabilidade deste projeto? Aqui na coluna você já tem a projeção. Então, por exemplo, essa campanha Nike não deve atingir a rentabilidade, está em andamento. Se eu venho aqui, eu consigo ver que a rentabilidade atual é em 95,2 e deve fechar em 13,8. Isso falando sobre rentabilidade. E claro que você pode ver de equipes específicas. Então, cada gestor da sua área pode acompanhar os projetos e saber onde que ele deve focar. Vamos para a análise de clientes agora. Aqui eu vou ter todos os clientes, a quantidade de projetos, faturamentos e rentabilidade. Se eu clico, por exemplo, neste projeto aqui da Nike, eu vou ter todo o meu histórico de projeto com essa empresa,
rentabilidade ou não, etc. Vai estar tudo aqui. Se eu venho para o FII, lembra que no início, quando eu abri o projeto, eu vinculei o projeto a um FII mensal e naquele FII mensal, eu estava apontando que era para debitar neste FII que está cadastrado. Então, aqui eu consigo ver que eu tenho um FII com a Nike de R$10.000, 100 horas mensal. Aqui tem o total de horas, 600 horas, e a Nike consumiu até agora 42 horas com 22 minutos. A minha lucratividade neste projeto, nesse FII, é de 56.700,18. Quais são os projetos que debitou neste FII? Está tudo aqui, ó, como se fosse o extrato, você consegue acompanhar. E claro, se você quiser ver mês a mês separadamente, você também pode. Então, por exemplo, setembro eu tenho aqui, ó, 33 horas com 29, e essa é a rentabilidade. Marcas e produtos eu posso criar e vincular dentro do cliente, para quando eu for trabalhar, eu ter uma precisão do quanto que eu trabalhei em cada marca. Métricas é o meu resultado, o meu consolidado financeiro com a Nike. Então aqui eu vejo o total que a Nike me pagou, custo com horas, custos adicionais, overhead e resultado. É isso o que eu tenho com a Nike. Posso ter filtros, quero ver só os últimos 3 meses, ou um tipo de projeto específico, eu posso ir fazendo e ter toda essa rentabilidade. Alguma pergunta até o momento, alguma dúvida referente ao que eu estou demonstrando? Por favor, sintam-se à vontade. Fiquem à vontade. Vou dar continuidade aqui. Qualquer coisa, só perguntar. Vamos para a parte de horas. Então, aqui, como eu mostrei, a sugestão de horas que o Core vai apresentar. O usuário pode editar ou ele pode confirmar, como ele também pode incluir, caso ele tenha trabalhado em um outro projeto que não está aqui. Atividade onde você consegue ver as pessoas que tiveram logadas na solução, qual foi o último dia, quanto tempo, vai estar tudo aqui. Uma planilha para você ter um controle de aprovações. Então, por exemplo, você vai distribuir essa quantidade de tarefas para cada um no dia e Core vai comparar isso e vai te mostrar. Se o que está de vermelho está incompleto, então significa que trabalhou menos do que o que tinha no dia. O que está de verde atingiu o que havia combinado. E o que está de azul extrapolou o que era previsto. E aí, simplesmente clicando nesse botãozinho aqui, você consegue exigir que a hora seja revisada. Então, quando eu clico aqui, essa pessoa vai receber uma notificação dizendo: fulano, seu gestor pediu para você rever as horas desse dia se está tudo correto. Quando isso já é feito, você pode vir aqui no ver e confirmar. Para que isso? Quando você tem esse processo, você consegue ter uma confiabilidade no gráfico, porque essas horas vão passar para cá e você tem a opção de horas pendentes, aprovadas ou descartadas. Para que isso? Aqui você extrai todas as informações de horas. Então eu posso vir aqui, por exemplo, falar, olha, no último mês, outubro, eu quero ver o quanto eu trabalhei na Nike. Então tá aqui, ó, 32 horas com 25 minutos. E tem aqui o custo total. Se eu quiser, eu posso filtrar qual projeto, equipe, usuário, posição e etc. Vai estar tudo aqui. E lembra que eu tinha dito sobre a possibilidade de designar as horas que são refação, que a causa é interna ou externa? Tá aqui, olha. Daquelas 32 horas com 25, eu tenho 8 horas com 15 só de refações em que a causa foi interna. Ou seja, aqui existe uma possibilidade de melhoria, está sob o seu controle, é interno. E aí, claro, tudo isso que eu mostrei você pode exportar em Excel ou PDF. Vamos para uma visão do Gantt agora, onde você consegue ver tudo o que está acontecendo na empresa no momento. Você pode definir se essa visão é semanal, quinzenal ou mensal. Então, no caso aqui, eu vou colocar uma visão quinzenal. Eu tenho aqui todas as tarefas, todas as pessoas. Posso usar filtros. Eu quero ver nessa quinzena o que eu tenho de projeto de trabalho na Adidas. Então, tá aqui, ó, tudo que eu tenho na Adidas. Dentro desses trabalhos que eu tenho na Adidas, eu quero ver o que eu tenho da minha equipe A. Pronto, está aqui.
E olha que interessante. Quando eu clico aqui no nome do usuário, Core me informa a disponibilidade dessa pessoa no dia. Então, por exemplo, aqui, ó, Priscila 000. O Augusto aqui, ó, 2 horas, 2 horas, 2 horas e o restante tudo completo. Ou seja, isso te ajuda de maneira precisa e rápida ali quando você precisar de alguém, você saber quem estará disponível para te ajudar. E por fim, com tudo isso acontecendo, nós temos as métricas que são geradas. A primeira aqui é de capacidade produtiva. Então, a gente tem um gráfico que te apresenta a quantidade de horas total que você tem. No caso aqui, 920 horas, quando a gente soma as horas de todos os colaboradores. Dessas 920 horas, eu vendi 638 horas. E aqui é o quanto eu realmente trabalhei e entreguei, 143 horas. E claro que essa é a visão geral, e aqui você tem os filtros por equipe, onde você pode colocar. Então, por exemplo, aqui, olha, de 340 horas eu vendi 431, porém trabalhei 75 horas na equipe A. Você tem toda essa visão. Mapa de clientes para ter uma ideia de resultado e peso de cada um. E aqui um mini BI, onde eu consigo ver métricas específicas. Aqui, por exemplo, de clientes, projetos, né, entrada dos projetos, custo com hora, custo adicional, overhead, o custo do overhead, custo total do projeto, rentabilidade. Horas logadas da minha equipe por cada cliente, horas, custo da hora vendido por cada cliente, horas, média das horas vendidas, total de horas que eu vendi versus o total de horas logadas. Tudo isso vai te trazendo essas informações precisas. Esse BI ele é atualizado a cada 6 minutos, então a gente pode dizer que é em tempo real, né? Tenho um BI aqui também para pessoas, onde eu vejo a quantidade de pessoas que eu tenho na minha equipe, quantidade de horas logadas, C-level, horas disponíveis versus horas estimadas, horas logadas, enfim, gráficos de gestão. Gerenciamento de projeto, onde eu consigo ver a minha área de projeto, quantos projetos no cliente, finalizados, tarefas atrasadas, finalizadas, retrabalhos internos e externos. Tem um aqui que eu acho muito interessante, que é um gráfico referente ao retrabalho por mês dentro de cada cliente. Então você consegue ver aqui, por exemplo, tive aqui 4 retrabalhos, sendo que 3 foram externos e 1 externo. Então, por exemplo, mês 9 você vê que com o cliente foi delicado, mês 11 também. E aí, nós temos aqui também uma auditoria onde você consegue ver o que foi excluído, deletado ou não, tá? E aqui gráficos da empresa também, para falar de custos projetados por tarefa. Até aqui, alguma dúvida? Enquanto isso, eu vou mostrar aqui uma das telas que eu acho mais importante de Core, que é o seguinte: o sucesso de qualquer solução depende exclusivamente da simplicidade dela, porque é isso que fará com que as pessoas tenham aderência. Então, às vezes, a capacidade técnica da solução é alta, é muito boa, porém, ela não é friendly, ou seja, as pessoas não vão usar, por mais que seja muito boa. Então, aqui, essa é a tela que eu gosto sempre de demonstrar do colaborador. Olha como ela é simples. Ele tem as tarefas do dia, da semana, as próximas. Se ele quiser ver isso em Kanban, ele também pode. Cada tarefa por status. Também posso usar os filtros para ver dentro de algum cliente específico. Posso ver os projetos. Observem que os projetos aqui não há nenhuma informação sobre rentabilidade, porque ele é um usuário, né? Não há necessidade. As horas, né, que eu já passei, que ele vai receber a sugestão de hora dele aqui, específico. E aqui o Gantt, onde ele tem a visão das tarefas dele. Então tá aqui porque é só ele. As notificações que ele vai receber, então naquelas mudanças de tarefas, processos, recebeu um arquivo, enfim, o que for, ele vai receber aqui.
e ele tem um controle de como ele quer receber essas notificações. Se é para o e-mail, se é dentro da web, né? Aqui dentro da plataforma, enfim. Bom, pessoal, alguma dúvida quanto ao que eu demonstrei? Algum detalhe que vocês queiram saber com mais profundidade? Oi, Eduardo. Existe a opção de visualizar a rentabilidade por colaborador e por área? Não diretamente, tá? Assim, porque essa informação, eu vou te explicar por que não há como afirmar isso. Porque quando a gente vai olhar uma rentabilidade e tudo mais, há outros critérios. Porque, por exemplo, uma coisa é você vender 5 horas de um sênior e um júnior conseguir fazer em 7. A sua rentabilidade vai ser muito maior. Então, quando há esses critérios, essa informação faz mais sentido pensando a nível de projeto. Então, você olha o quanto que eu vendi para esse projeto, quantas horas eu precisei para executar ele. Isso que a gente consegue fazer. Porque se eu pegar por área específica, eu consigo extrair dados desta área, tá? Dados e métricas dessa equipe, dessa área. Então, a primeira que eu consigo ver, por exemplo, é se eu vejo aqui na minha capacidade produtiva, eu posso ver o quanto eu vendi. Então, eu vou pegar uma equipe A, por exemplo, aqui, ó. Vamos pensar que a sua área aqui seja a equipe A. Pronto. Eu estou na equipe A. O que eu consigo ver? Que na minha equipe A, em setembro, das 340 horas, eu vendi 249. Então, entre aspas, eu poderia afirmar que ela pode ser mais produtiva, pode ser mais rentável. E aí, o que eu tenho como outro pilar aqui para observar se ela está sendo rentável ou não? É entender. Em setembro, entregamos tudo? Sim, não tivemos problema nenhum com a equipe A, né, com essa área. E eu imputei aqui 69 horas. Aqui você tem duas informações. Ou a equipe não colocou as horas, ou a equipe está muito rentável. Por quê? O que eu vendi de 249 horas, eles fizeram em 69, ou seja, isso é muito rentável. Claro que esse gráfico aqui está fora, mas à medida que a sua agência vai funcionando, você vai vendo que os gráficos eles vão ficando próximos. E o contrário também vai acontecer, Eduardo. Você vai poder olhar aqui e vai falar que ao invés de 249, você vai ver, por exemplo, 260. E aí você vai entender o quê? Que você vendeu uma quantidade e precisou de entregar mais. Isso significa que o projeto não foi rentável, a equipe não está rentável? Não, porque lembre que você há parâmetros do custo da hora de cada um, o quanto o cliente pagou, em que prazo que isso foi entregue. Então, a melhor maneira de conseguir observar isso é realmente fazendo essas análises. No caso, se você trabalha mais com FII, você consegue analisar o FII separadamente aqui. Ó. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a Nike. Eu consigo acompanhar o FII da Nike de maneira bem detalhada. Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, outubro. Eu vejo que em outubro, dos 10 mil e das 100 horas, consumiu aqui, né, 10 mil menos 8.490, então esse está sendo o meu resultado, ou seja, rentável, e das 100 horas, consumiu 5,6. O que significa isso? Haverá momentos em que o seu FII, o tempo, ele pode estourar. Então, você pode ter um cliente que de 100 horas ele consumiu, por exemplo, 120, mas ele é rentável, porque ele consumiu uma hora júnior, então não tem problema. E pode acontecer o contrário, de no caso de 100 horas, você tem um cliente que está te consumindo 80 horas. E aí, se você olhar para o total de horas, você vai falar, pô, esse cara é muito bom. Porém, quando você olha para a rentabilidade, ele pode estar consumindo as horas de um diretor, de um gerente de projeto, uma hora mais cara. E aí você vai falar, beleza, ele me consome menos, mas o custo da hora que ele me consome é maior. Então aqui você consegue ir tendo essa visão bem precisa do que é tempo e do que é rentabilidade e o que é custo. E aí temos também as métricas aqui, olha, que você consegue aqui dentro do cliente. Aqui é gerenciamento de projetos, perdão. Aqui dentro do projeto, você pode selecionar período, um cliente. Então, eu posso ver aqui Nike. Então, agora eu estou vendo só os projetos da Nike. Vou selecionar um período, então eu quero analisar outubro. 1º de outubro
a 31. E aqui eu posso selecionar uma equipe. Então, vamos colocar equipe A. Então, tá aqui, ó, da equipe A, quantidade de projetos finalizados, tarefas, e eu vou ter essas informações aqui, ó, onde eu vou poder analisar retrabalhos, atrasos, tempo médio de tarefas, tempo logado, vou conseguir ter todas essas informações, retrabalhos internos e externos. Isso aqui eu estou olhando no caso só o time, a equipe A. E aqui dentro de usuários, para você ter isso ainda mais preciso, você consegue montar equipes pensando em áreas. Então você pode ter sua equipe A, equipe B, como você pode vir aqui e criar uma área. Por exemplo, área criação. Dentro da área criação, eu posso colocar todas as pessoas referentes à criação. E aí eu vou conseguir ter aquela visão que eu selecionei equipe A, eu seleciono área criação, área produção e etc. Que aí eu consigo ter essas visões. Eduardo, me fala se eu consegui me fazer entender contigo. Imagina, surgiu mais alguma dúvida? Algo que você queira que eu detalhe? Se mais alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Bom, pessoal, se ninguém mais tem nenhuma dúvida, eu deixo o convite para vocês. A gente vai colocar o link aqui para vocês poderem agendar uma conversa direto comigo. E aí eu consigo detalhar bem o projeto, o cenário de cada um e mostrar as possibilidades que nós vemos com o Cord e ajudar vocês a terem uma operação mais eficiente e rentável.